pelos seus filhos. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó acordava na madrugada e oferecia sacrifício em favor dos seus filhos. Tudo isso para lhes ver santificado no Senhor. É dever dos pais interceder pelos seus filhos. Na Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Tiago nos fala do poder da oração e já dizia ele: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia, glória a Deus. Quando se trata de orar, de interceder pelos seus filhos, lembre-se de uma coisa: que a oração de um justo, ela é poderosa. Jó entendia que para que os seus filhos permanecessem sob santificação, ele deveria lhes acompanhar em oração. É dever do pai orar em favor dos seus filhos. Glória a Deus. Porque a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Ela é eficiente. Já dizia Jesus no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 8: pois aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; e ao que bate, se abre. Nunca é tarde para você orar em favor do teu filho. De repente eu estou diante de pais que seus filhos estão no mundo do pecado. Evidentemente, entenda que assim como Jó orava, não abria mão dessa intercessão. É o seu dever orar pelo teu filho, porque uma oração sob fé, ela é diferente, ela é poderosa, ela promove salvação. Porque já dizia Jesus: aquele que pede, recebe. Peça a Deus, continue intercedendo em favor do seu filho. O nosso Deus é o nosso socorro. Já dizia o salmista no Salmo de número 121, versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. Somente Ele tem poder para livrar-nos da condenação eterna, mediante intercessão. No Salmo de números 91, versículo 7, existe uma promessa de Deus para quem acredita nele, para quem confia nele, para quem o busca. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa está sobre a tua vida, em direção a quem você está
levantando uma intercessão especial no tocante a essa afetividade. É bem certo que eu estou lhe certificando que é dever do pai orar, interceder pelos seus filhos. No livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, assim nos diz a palavra: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O segundo dever de um pai é ensinar aos seus filhos a palavra do Senhor nosso Deus. Ele deve orar, ele deve interceder em favor dos seus filhos, mas ele deve também lhes ensinar a palavra de Deus. A palavra está dizendo, irmãos, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É responsabilidade de cada pai ensinar seus filhos a palavra do Senhor. A melhor faculdade que existe é dentro de tua casa. Você é a pessoa que Deus o levantou sob cabeça no aspecto administrativo, no que diz respeito a ensinar a palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Ensine os teus filhos, ou continue ensinando. Quando um pai ele ensina ao seu filho o caminho que deve andar, ele está prevendo um bom futuro do seu filho. Saibamos uma coisa: o futuro do teu filho depende do teu ensinamento sobre ele. Ele é a tua fotografia. Os filhos sempre estarão observando seus pais, de maneira que é um mandamento divino que os pais ensinem os seus filhos a palavra do Senhor. A palavra que está em Provérbios 22:16 está dizendo: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nesse momento aqui, existem muitas famílias que o seu pai está sendo modelo negativo para seus filhos, ingerindo bebida alcoólica. É o futuro do seu filho. Nesse momento aqui, existem pais que estão sob discussões. Eu estou falando em relação à sua companheira. O seu filho está sentindo aquela contenda. O café é uma confusão. O almoço é um desacerto. A janta é uma confusão. O menino está observando isso. É o futuro dele. Quando a misericórdia de Deus toma conta dessa criança, ou desse alguém que chega aqui, a igreja agora vai ter que cuidar dessa pessoa. Aquilo que o seu pai não fez, a igreja está aqui para fazer, e estamos fazendo isso aqui, toda a igreja. É responsabilidade dos pais. Saibamos uma coisa:
Não se esqueça disso. A melhor faculdade que existe é a sua casa. E você é o professor. Ensina o menino. Continue ensinando a palavra de Deus para ele. Assim como Jó, ele intercedia em favor dos seus filhos. Se está fazendo isso, continue fazendo. Porque eles estão percebendo: o papai está orando por mim. Ele vai crescendo naquela conduta positiva de oração. E ele nunca vai se esquecer. No dia em que Deus te recolher, esse teu filho se lembrará: papai orava por mim. E certamente o mesmo fará isso, porque ele foi ensinado da forma correta. O Espírito de Deus me faz recordar. Em 1998, eu estava em um setor chamado Macaúva, em Teresina. Eu conheci uma família composta de 4 pessoas. Dia e noite, o esposo discutia com a esposa discutia com o esposo. Os filhos estavam observando isso. Palavras insignificantes, de baixo calão, era pronunciado diante do desacerto. Eu me recordo como se fosse hoje. Um dia, o dono daquela casa pediu a casa, porque eles viviam de aluguel. Quando no dia de sua mudança, estava na frente da casa um caminhão. Todas as coisas deles já estavam em cima do caminhão. E o pai e a mãe já estavam também no caminhão com seus filhos. De repente, o motorista escutou uma voz que dizia, e chamava o nome da pessoa, que eu não vou dizer. E o motorista olhou para ele e disse: estão lhe chamando. E ele se dirigiu até aquela casa que ele já havia fechado. Quando ele abriu a porta, ele fez uma pergunta: o que está me chamando? E de repente, ele escutou uma voz que dizia: eu sou a contenda, a confusão que existe na tua família. Tu se esqueceu de me convidar. Casa de contenda. Eles estavam indo embora. E escutou voz diabólica: me leva também. Porque quando vocês chegarem na outra residência, a confusão entre vocês há de permanecer. Poucos dias depois, se suicidou-se. A melhor faculdade é a nossa casa. Já dizia o apóstolo São Paulo a Timóteo: governa a tua casa. Cuida de tua casa. Cuidar é colocar Deus acima de todas as coisas. É responsabilidade dos pais. É o seu pai, sob a sua inteligência, prevendo um bom futuro do seu filho. Qual é o pai que não quer ver o seu filho se formando? Qual é o pai que não quer ver o seu filho sendo aprovado em um concurso? Qual é o pai? Depende de você. O futuro dos nossos filhos depende
do nosso perfil administrativo no tocante ao acompanhamento. Como bem nos recomenda a palavra, é um mandamento, não se esquecendo de ensinar o menino no caminho que deve andar, sendo modelo. Não se esqueça dessa referência, irmãos. Ensina o menino no caminho que deve andar. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Corrija os teus filhos quando tem idade de aprender, mas nunca os espanque. A palavra está dizendo: corrija-o quando mesmo tem idade de aprender, porque se perder o controle logo na idade inicial, na fase inicial, não vai ter controle, vai dar dor de cabeça, vai te fazer sofrer. Quantos pais neste momento estão chorando porque os seus filhos estão sob um presídio? Se esqueceram às vezes de ensinar. Mas acontece também com os pais o ensinar, e o menino se desvia, mas você, o pai, fez a sua parte. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Nunca o espanque. Irmãos, quando se trata de espancar, se isso resolvesse a situação, não tinha ninguém mais perdido. Entra o diálogo. Entra a conversa. Dentro do diálogo. É o terceiro dever do pai: ouvir o seu filho. Quantas vezes você chamou teu filho para o escutar? É o terceiro dever de um pai: ouvir, observar. Recentemente eu recebi uma mensagem de alguém que dizia assim: estou pensando de me suicidar, se tirar a minha vida. E eu percebi que era um jovem. E eu perguntei: por que você não conversa com seu pai? E a resposta foi essa: papai não se lembra de mim. Ele bota o café, almoço e janta. Para ele fez o dever de casa, mas nunca me chamou para me escutar. E eu estou no início de depressão. O segundo dever de um pai é dialogar com seus filhos. De repente, ele está enfrentando um momento difícil, um momento de angústia, um momento de tristeza. Entra o diálogo. Tire um minuto, escute seu filho. Observe toda a sua conversa. Como um bom cuidador de casa, administre seu filho. Deus nos concedeu essa habilidade, essa sabedoria. Todo pai, irmão, tem uma habilidade de Deus diferente. Aquilo que alguém de fora não tem capacidade para fazer, você pode fazer. Aconselhar o seu filho. Quando se trata de aconselhamento, irmãos, já dizia o apóstolo São Paulo, na primeira epístola de Efésios, capítulo 6, versículo 1: vós, filhos,
Sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Existem muitos filhos que, quando o pai está o aconselhando, ele desconsidera o conselho do seu pai. A palavra de Paulo está recomendando aqui essa noite: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo diante de Deus. Pai, filho que não escuta seu pai, irmãos, está carimbando o seu fracasso. Respeitar o conselho do pai é honrar, irmão, o seu pai. Nunca o pai irá, por mais ruim que ele seja, dar um conselho negativo para o seu filho. Ele sempre quer o bem. Eu escutei um pai que dizia assim: o que faço, não quero que você faça. É errado, né? Eu tenho que ser modelo. Eu estou dizendo aos irmãos que o pai, por mais ruim que seja, ele faculta bons conselhos ao seu filho, porque ele quer o bem. Ouça seu pai, seja obediente. Paulo afirma: isso é justo diante de Deus, é algo de Deus. No versículo 2 não diz assim, irmãos, de Efésios: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito nessa terra. Honrar o pai é respeitar o seu conselho. Escute seu pai, ele é seu pai. Hoje você tem o privilégio de ter o seu pai para te aconselhar. Muitos não têm. Quantos jovens existem que não conhecem nem o seu pai nem sua mãe? Se você tem esse privilégio, você ainda tem pai. É honrar, ou seja, é receber o seu aconselhamento. No livro de Colossenses, já dizia Paulo, no capítulo 3, versículo 20: vós, filhos, obedecei em tudo o vosso pai. Isto é agradável diante do Senhor. Obedecer aos pais é justo diante do Senhor. Obedecer aos pais é agradável diante do Senhor. Obedecer aos pais é viver bem nessa terra. Obedecer aos pais é honrá-lo, prolongando o seu dia de vida. Ele é seu pai. Você tem pai. Deve o amar. Honrar é respeitar, é amar, é considerar. Ele só quer o teu bem. Ele só visa a tua felicidade. Ele só percebe o teu bom futuro. Talvez aquilo que ele não alcançou, ele faz de tudo para que você alcance, para que você conceda a alegria ao seu coração. Ame seu pai. Hoje ele está diante de você. Amanhã não se sabe. Poderá fazer falta, ou fará falta, quando você precisar de um conselho
e não terá um conselho por intermédio de seu pai. É muito dolorido isso, irmãos. Olha aqui, irmãos. Acorda às 5 horas e trabalha até às 19. Quando ele chega em casa, mesmo cansado, debilitado, ele procura observar onde estão os filhos, porque ele ama, ele quer o bem. Quando ele percebe que alguém está enfermo, ele faz de tudo. O último centavo que tem no bolso, ele investe na tua saúde, porque te ama, porque só quer o teu bem. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Isso é justo diante de Deus, isso é agradável diante de Deus. Você já deu um beijo do seu pai hoje? Essa data especial dos pais, quantas vezes você deu um presente para o seu pai? E o melhor presente é esse: papai, eu te amo. Quantas vezes você já se dirigiu ao seu pai para o dizer: te amo, te agradeço pelo bom ensinamento que me concedeu? Amém, irmão? Essa data aqui, 11 de agosto de 2019, comemora-se em todo o território nacional o Dia dos Pais. Essa lágrima aí é Deus que está tocando no seu coração. Toda essa lágrima é Deus. Em todo o território nacional, hoje, 11 de agosto, comemora-se o Dia dos Pais. Onde está teu pai? Talvez não está aqui no estado do Goiás. Mas não se esqueça, liga para ele, não se esqueça dele. Ele espera uma palavra de você. Aleluias. Glória a Deus. No dia 24 desse mês, fará 2 anos que Deus recolheu meu pai. Ele não está entre nós, mas hoje é o dia dele também. Gostaria muito de dar um abraço nele. Eu estou com 17 anos, que vivo fora da minha cidade, praticamente. Sempre fazendo a obra de Deus. E o momento que mais eu sofro é quando, diante dessas datas especiais, como o Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu me recordo quando ele estava na UTI. Eu saí aqui de Goiânia. Quando cheguei dentro do hospital, ele me viu. Que quando ele me viu, eu percebi que saía lágrimas dos seus olhos. Eu encostei a minha boca ao ouvido dele e lhe disse: só vim aqui orar em teu favor. O Senhor se entregando a Jesus. Chegou o momento. E eu perguntei: deseja? Se o Senhor deseja o receber como Senhor e Salvador, fecha e abre os olhos. E ele fechou e abriu os olhos. Logo em seguida eu voltei imediatamente aqui para Goiânia. 2 dias depois, na madrugada, o meu WhatsApp tocando. Quando eu observei a mensagem, era meu irmão que me dizia: Deus levou o papai. E eu me lembrei que havia orado em favor dele, se entregando a Jesus. Estava numa angústia terrível aqui em Goiânia. Foi o pior momento de minha vida. Só andava sob choros, angústia. Dentro dessa minha angústia, desse sofrimento, minha esposa tendo dificuldade comigo.
seu Pai. Glória a Deus. Eu vi uma mensagem do meu irmão, agora há pouco, que ele dizia: ó Deus, se o Senhor permitisse, só um minuto que meu pai retornasse aqui para me dar um abraço e ele voltar de novo, seria o maior presente de minha vida. Infelizmente é impossível. O desespero de quem está sentindo falta do seu pai. Ame seu pai. Eu finalizo. Um dia fará falta. Diante disso, fica aqui a minha manifestação, o meu sentimento de felicidade. E parabenizo todos os pais. Deus continue me abençoando. Amém? Quero convidar a igreja sobre os pés. Estarei fazendo uma oração para que Deus continue abençoando todos os pais aqui essa noite. Em nome de Jesus.